Vocês lembram da crise de pânico que eu tive, da crise de ansiedade que eu tive, que minha mão ficou muito vermelha, que eu falei pra vocês? Bom, durou duas semanas, eu acho, que a minha mão ficou vermelha. E aí, gente, com uma semana da minha mão vermelha, eu marquei com uma colega minha de passar o fim de semana na casa dela, um fim de semana na casa dela. Gente, eu marquei mais porque eu queria mostrar a minha mão pro pessoal da casa dela, inclusive pra ela, porque eu tava ansiosa pra saber o que era aquilo. Eu queria saber se outras pessoas tinham sentido aquilo, o que era, porque aí eu ia ficar menos preocupada, porque aquilo tava me consumindo, sabe? E aí eu peguei e marquei de passar o fim de semana na casa dela. Quando chegou o dia de eu ir, eu fui a pé mesmo e era um pouco longe. Só um pouco longe. No meio do caminho, eu me senti muito esquisita, gente. Eu não sabia o que era aquilo. Eu acho que eu tava nervosa pelo fato de minha mão estar daquele jeito, por eu estar sentindo aquelas coisas, sabe? Que eram novas pra mim. E aí eu fui no meio do caminho me sentindo muito esquisita. E comecei a ficar, assim, nervosa também. E eu comecei a sentir uma pressão dos lados da cabeça, aqui desses lados, assim, ó. E era uma pressão muito estranha, sabe? Não sei explicar. Era uma pressão muito estranha. Só quem sente pressão na cabeça sabe como é que eu tô querendo dizer. Sabe o que eu tô querendo dizer. Então, eu senti uma pressão chata na cabeça. Não era assim, horrível, de não suportar. Era suportável, mas era... incomodava, sabe? Incomodava. E aí eu fui andando e na medida que eu andava, gente, a pressão aumentava, sabe? E os meus batimentos, eles começaram a acelerar bastante. E eles aceleraram muito, muito, muito mesmo. E eu fui andando e eu fiquei com medo, né? Até que eu parei um pouco, respirei e fiquei vendo se o coração diminuía e tal. E não diminuía, gente. Aí eu fiz, quer saber? Eu vou logo pra casa dela. E eu fui, o coração muito acelerado, a pressão dos lados da cabeça. E aquela coisa de me sentir esquisita, me sentir estranha, né? E aí eu cheguei lá. Na verdade, eu não fui direto pra casa dela, eu fui pra padaria dos pais dela, porque ela trabalha lá. E aí eu ia meio que buscar ela, sabe, pra gente poder descer pra casa dela. Porque assim, ela ia terminar de trabalhar às 8. E aí eu fui, eram às 6h30 pra casa dela. Então eu ia esperar mais ou menos 1 hora e alguns minutos. E aí eu cheguei lá na padaria e a mãe dela perguntou como é que eu tava me sentindo. E aí eu falei, eu tô, sei lá, meu coração tá acelerando muito, eu não sei porquê. Toca aqui pra senhora ver. Ela olhou e viu que tava realmente acelerado. Aí ela fez, eu acho que é porque tu veio andando rápido, não? Ou porque é longe, tu cansou. Eu disse, pode ser. Ela fez, quer água? Eu fiz, quero. Aí ela pediu pra eu sentar, descansar, relaxar. E me deu um pouco de água. E perguntou também se eu queria um Dorflex, porque minha cabeça tava com a pressão. E aí eu aceitei, gente. Eu tomei o Dorflex, tomei a água, fiquei conversando com a mãe dela. E a minha amiga ficou lá dentro... vendendo os pães para as pessoas. E aí, gente, eu fiquei me sentindo... O meu coração ainda ficou acelerado enquanto eu conversava com a mãe dela. E a pressão da cabeça já tinha passado, mas o coração continuava acelerado. E eu não tava entendendo porque eu tava sentada e meu coração tava acelerado. Até que passou um pouco depois, quando tava perto da hora de a gente ir pra casa dela. E aí, gente, deu 8 horas e a gente desceu pra casa dela, da minha colega, da minha amiga. Quando a gente desceu pra lá, a gente chegou lá e sentou na mesa, ficou conversando. E como fazia tempo, um pouco de tempo que a gente não tinha se visto mais, aí a gente abriu um vinho e a gente ficou tomando lá, ela e a irmã dela. E aí a gente ficou tomando. Eu coloquei tomando não, né? Que eu coloquei uma taça de vinho e eu só... quando eu tava em 2 dedos, quando eu tinha tomado 2 dedos da taça de vinho, eu fiquei me sentindo muito tonta. Então era como se eu tivesse perto de ficar bêbada, sabe? Só que eu achei aquilo muito, muito, muito estranho mesmo, porque, assim, isso só aconteceu quando eu comecei a beber pela primeira vez. Depois não tinha mais acontecido isso. Poxa, eu tava acostumada a beber bastante, assim. Então só 2 dedos de vinho já tava me deixando tonta, né? Eu achei muito esquisito. E aí eu falei, Anne, porque o nome dela é Anne. Anne, tu acredita que eu tô me sentindo bêbada já? Tô me sentindo meia tonta, só com 2 dedos de vinho. Ela fez, meu Deus do céu, Milena. Porque assim, gente, meu nome é Milena. Meu primeiro nome é Milena e o segundo é Fernanda, tá? Depois eu conto essa história pra vocês. Só que eu gosto mais de Fernanda, dá pra perceber. Então, ela fez, nossa, Milena,
E aí eu peguei e continuei bebendo um pouco, né, até ver se aquilo passava mesmo. E aí eu percebi que quanto mais que eu bebia, mais a tontura aumentava. E aí, gente, eu comecei a pensar na minha mão, que estava vermelha, formigando, quente, todos aqueles sintomas que eu tinha sentido, todas aquelas coisas estranhas. E aí eu tentei associar, eu fiz, poxa, se a minha mão tá desse jeito, eu devo estar com alguma doença. A doença se manifestou na mão e a doença não tá aguentando o álcool que eu tô bebendo, então eu vou parar, acho que é por isso que eu tô ficando tonta. Meu Deus, eu vou morrer, eu fiquei pensando nisso, né? E aí eu parei de beber, só bebi 3 dedos de vinho. E aí, gente, a gente subiu pro quarto da minha amiga lá em cima. Quando a gente chegou lá, eu fiquei deitada no quarto dela, na cama, conversando com ela, ela também tava deitada. E aí não demorou muito não, a irmã dela veio me chamar, ela fez, Mili, vamos ver o meu quarto que eu comprei mobílias novas, vem ver. E aí eu levantei muito rápido da cama e quando eu cheguei no corredor, eu levantei muito rápido pra ver o quarto dela. Quando eu cheguei no corredor, gente, mas eu senti uma tontura tão grande, tão grande, tão grande. Eu nunca tinha sentido uma tontura tão grande na minha vida, sério. Senti uma tontura tão grande que eu só não desmaiei, nem caí no chão, porque tem as paredes, é claro, e eu consegui segurar nas paredes, eu consegui me apoiar. E aí eu chamei pelo nome da irmã da minha amiga, que também é minha amiga. Eu disse, Amanda, vem cá. Ela chegou perto de mim e fez, oi, Emília. Eu fiz, eu não tô me sentindo bem. Aí ela me levou pro quarto, me ajudou a ir pro quarto dela. Tentou me mostrar os móveis, mas eu falei, eu não tô bem, eu nem prestei atenção nos móveis. E eu deitei na cama, fiquei lá assim, deitada. Aí eu fiz, olha, chama a Anne, por favor. E eu comecei a chorar, até que a Anne escutou do quarto dela e foi lá me ver. Fez, Emília, o que tá acontecendo? Eu fiz, olha, não tô bem, liga pra minha mãe. Aí, gente, eu comecei a chorar, eu abri um berro mesmo, eu chorei muito, parecia uma criança. Eu chorei bastante, eu fiz, meu Deus, eu fiquei gritando assim, eu vou morrer hoje. Ai, o que é que tá acontecendo comigo, meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo? Liga pra minha mãe. Aí eu fiquei chorando, sabe? E aí ela ligou pra minha mãe, ligou várias vezes e minha mãe não tava atendendo. Acho que é porque minha mãe não tinha visto ou minha mãe não tava em casa. Só que depois de muito tempo a gente conseguiu contato. E aí ela pediu um Uber pra mim, né, pra poder ir pra casa, porque eu não queria ficar ali de jeito nenhum, longe da minha família. Eu queria, se fosse pra morrer, eu queria morrer perto da minha família, né, gente, pelo menos. Então, na minha cabeça, eu achava que eu já ia morrer aquele dia, né, porque, assim, só quem tem ansiedade sente, sabe como é a sensação de morte que a gente tem. E eu fiquei me sentindo muito mal, assim, achei que eu ia morrer naquele dia, eu queria estar perto da minha família pra morrer. E aí eu fiz, eu quero ir pra casa da minha mãe imediatamente, por favor, me ajuda. E aí o Uber chegou. Quando eu desci, eu tava me sentindo muito fraca, porque, gente, depois que acontecem as crises de ansiedade, a gente se sente muito fraca. É como se a gente tivesse levado uma cacetada, uma pisa, sabe? Não sei, acho que nem uma pisa, não. Acho que é como se a gente tivesse muito cansada mesmo, sabe? Debilitada. E aí, pra eu descer lá embaixo, pra pegar o Uber, as escadas e pra andar mesmo, eu tava tão fraca que eu fiquei me apoiando na irmã da minha amiga. E eu disse pra ela assim, olha, quando chegar lá no Uber, eu nem tava conseguindo falar direito. Quando chegar lá no Uber, tu fala pra ele que, eu tava falando assim, tu fala pra ele que ele tenha cuidado comigo porque eu tô me sentindo mal. E aí ela falou que ele tivesse cuidado comigo e ele me levou pra casa. Quando chegou lá, eu nem pedi pra ele ir embora. Eu disse, olha, fica aqui na porta que eu vou pedir pra minha mãe vestir uma roupa e a gente vai direto pra UPA. Eu entrei, sabe, pedi pra minha mãe vestir uma roupa pra gente ir pro hospital. Só que minha mãe, ela sabe como eu sou, gente. Qualquer coisinha eu já quero ir pro hospital. E aí ela achou que não era nada, que eu tava, sabe, só com meus chiliques, né, não sei. Que ela achava que era isso. Então ela pegou e fez, não precisa não sei o que. Aí eu disse, aí quando a gente tá em momento de crise, a gente ansioso sabe que a gente se estressa com qualquer coisa, fica sensível com qualquer coisa, fica deprimida. Então eu comecei a chorar muito. Falei, eu não acredito que a senhora não vai me levar no hospital. Olha como eu tô me sentindo, a senhora não vai me levar no hospital não. O que é isso? Que coisa feia. Isso é coisa que uma mãe se faça. E aí ela botou a roupa e a gente entrou no carro. E ficou discutindo lá no carro, o motorista ficou olhando pra nossa cara. E quando a gente chegou lá no hospital, gente, eu não demorei muito pra ser atendida, não. Quando eu fui atendida,
Foi aí que a médica, falei pra ela que eu tava sentindo, foi aí que ela disse que eu precisava de um psiquiatra. E eu fiquei chateada, eu fiquei nervosa, porque assim, eu falei pra ela, poxa, então quando eu estiver me sentindo mal, eu tenho que ir pra um hospital psiquiátrico, não pra emergência? Como assim? Eu não tô entendendo. E aí ela ficou meio aborrecida comigo também, só falou que eu tava precisando de um psiquiatra, porque eu era nervosa e tal. Aí eu fiz, tá, tudo bem. Aí ela pegou e me passou um dipirona. Eu também não entendi, porque eu tava me sentindo tonta e fraca. Gente, dipirona serve pra fraqueza, essas coisas, tontura, porque eu não tava mais sentindo pressão na cabeça, né? Eu tava me sentindo fraca e tonta. E aí ela me passou o dipirona, eu tomei o dipirona e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei me sentindo melhor. Mas aí, assim, foi muito esquisito esse dia, foi muito difícil pra mim, né? E foi isso que aconteceu, gente. Eu cheguei em casa e fiquei me sentindo um pouco melhor. Eu acho que, assim, a gente que tem ansiedade, crise, que é hipocondríaco também, a gente se sente, assim, acho que o lugar que a gente se sente mais tranquilo, na minha opinião, é o hospital. Porque, tipo, a gente tá no hospital, a gente sabe que tem médicos pra cuidar da gente, então, tudo bem. Apesar que tem um tipo de hipocondríacos que odeia o hospital, né, gente? Odeio o fato de descobrir que tem alguma coisa. Mas, enfim, a gente parece que se sente mais segura dentro de um hospital. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já fui pra hospitais na minha vida. Então, aí eu cheguei em casa, ficou mais ou menos tudo bem. E depois, né, dá pra imaginar o que aconteceu. Vieram muitas e muitas crises e eu vou contar em outro vídeo, tá? Vou ficar fazendo as séries assim, porque se eu for contar aqui, vai demorar muito e vai ficar muito grande. E nem eu tenho paciência pra assistir meu vídeo pra ver se tá bom. Quando eu vou tentar dar uma editada nele, sabe? Aquela editada básica, eu fico sem paciência, porque é grande. Então, gente, a última coisa que eu vou fazer é uma coisa que minha inscrita me pediu pra falar. Como é que eu cuido do meu cabelo? Eu vou aproveitar porque é uma coisa bem rapidinha, sabe? Eu não vou deixar pra um vídeo não, pra outro vídeo não. Vou falar agora mesmo, porque eu prometi pra ela. Então, como é que eu cuido do meu cabelo? Não tem segredo. Eu uso esse shampoo aqui. Eita. Esse shampoo aqui, mulher. Suave shampoo, lavanda e bambu. E o condicionador a mesma coisa. Eu faço o seguinte, eu ponho um pouco de shampoo na mão, eu faço a lavagem 2 vezes, né? Com shampoo. Coloco um pouquinho de shampoo na mão. Aí passo no meu cabelo só aqui na raiz, tá? Só aqui na raiz, né? E eu esfrego ele com a ponta dos dedos. Eu não esfrego com a unha porque nem pode. Nem unha eu tenho, né, gente? Mas eu esfrego com a ponta dos meus dedos. Aí eu fico assim, ó, um pouco. Demora um pouquinho, né? Porque não é só fazer assim e pronto. Tem que demorar um pouquinho. Fica maciando ali o cabelo e tal. E aí, gente, vocês percebem que na primeira lavagem não espuma muito o cabelo. E aí é porque tá grudento demais ou, sei lá, tá oleoso. E assim, só começa a ficar limpo na segunda lavagem, que é aí quando começa a espumar. Quando começa a espumar o cabelo, vocês sabem que ele tá ficando limpo, que ele tá começando a ficar limpo. Então eu passo o segundo shampoo, começa a espumar bastante, eu faço o mesmo processo e depois eu jogo água no cabelo, enxago e coloco o condicionador. E o condicionador eu deixo agir por 1 minuto mais ou menos. Eu só passo ele no comprimento do cabelo, eu não passo na raiz, eu passo no comprimento. E depois eu enxago e é isso, eu deixo secar e fica dessa forma aqui. Tá bom? Só isso que eu faço, não tem segredo não. Depois eu compro hidratação, porque ele tá meio quebrado, ou bastante quebrado, não sei. Eu vou fazer outras coisas e eu posso até mostrar aqui, se vocês quiserem, se vocês aprovarem. Então, gente, um beijo muito grande pra vocês. E um abraço também. É sempre um prazer estar contando as minhas experiências, né, pra vocês. Então eu vou pensar em uma outra crise, eu vou tentar lembrar, vou fazer alguma coisa e vou fazer outro vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então um beijo grande, um abraço grande também. Que Deus entre hoje na casa de vocês e faça a casa de vocês encher de paz, sabe? Aquela paz assim, bem, aquela coisa bem calma, assim, bem, sabe? É isso, um beijo.